Vamos lá. O tema nosso é a lei e a graça e suas diferenças. Vamos passar aí. A lei e a graça e suas diferenças. É um assunto que nós estaremos tratando. Vamos adiante. Depois nós vamos passar as referências bíblicas para os irmãos em seguida. Diz assim: nosso Deus é Deus de compromisso. A primeira coisa que nós precisamos entender, nós como servos de Deus, como aqueles que abraçamos a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que o nosso Deus é Deus de compromisso. Deus não trata as coisas de forma aleatória. Ele é misericordioso? É. Ele é bondoso? É. Mas isso não tira de Deus, porque a questão de compromisso. Deus é Deus de compromisso. O Senhor estabelece os acordos regenciais e jamais descumpre seus tratados. Deus faz aliança, Ele vai com aquela aliança até o fim. Por isso que Ele diz, fiel é Deus. Ele diz também, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo qual a minha palavra é dita, para mim, não voltará vazia. Passa o tempo, ela voltará com o resultado para o qual eu disse. Se for para a condenação, será para a condenação. Se é para a salvação, será para a salvação. Porque o nosso Deus é Deus que estabelece acordos regenciais, que regem a vida do ser humano nesta terra, que regem os céus, o caminho dos anjos, e que regem a questão dos anjos caídos. E o primeiro ser com quem o Senhor firmou um compromisso eterno foi com Ele mesmo. Por isso que Ele é santo, Ele é reto. E Ele não muda. Porque isso é contrário que a sua existência, a sua essência. Porque Ele é o Deus que tem, primeiramente, um compromisso eterno com Ele mesmo. Por isso que é moral, uma questão moral. Santo. Porque quando nós pensamos em santidade, nós pensamos em iluminação, em luz ao redor, né? Essa sensação que a gente tem, é assim, esse é apenas o reflexo da santidade, porque a santidade é o quê? É a questão do compromisso eterno, é a questão moral de Deus. Deus é um ser moral. E Ele não muda para te agradar, nem para me agradar, nem para agradar qualquer pessoa na face da terra. Então vamos ver o texto aí. Aí dá já para a gente começar a entender essa palavra escrita por Paulo a Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar o quê? A si mesmo. E Paulo estava falando sobre o quê? Justamente daquilo, ó. Ele tem um compromisso eterno, ele é santo e ele não vai mudar. Então ele está dizendo, se somos infiéis na caminhada, ele permanece fiel, porque ele não se deixa contaminar por nós. Estão entendendo? Porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Eu falei, eu disse, não nega a mim. Então, o que foi que aconteceu? Moisés, vem cá, olha daqui, a terra prometida. Tu não entrarás nela. Olha isso. Mas Moisés é aquele varão, aquele homem, agora já senhor, que viu Deus face a face. E o Senhor mesmo disse para Arão e Miriam, eu falo com vocês face a face? Não, mas com ele eu falo. E o Senhor, porque ele não muda. Ele poderia dizer, eu vou abrir uma concessão aqui para Moisés, porque Moisés, né, é o homem segundo o meu coração, ou com Davi, o homem segundo o meu coração, ou o menino dos meus olhos. Não, Deus não muda. E é isso que gera em nós temor. Por quê? Porque nós sabemos que Deus não muda. Então eu tenho que me posicionar diante do Senhor, sabendo que Ele é imutável na sua santidade. Ah, mas pastor, e a bondade de Deus? A bondade de Deus quer outras coisas. Princípios, Deus não muda. Segundo ponto, Gênesis 9, de 9 a 17. O Senhor fez diversas alianças com o homem desde a sua criação. Deus fez aliança. Nós vimos aí
na palavra do Senhor. Uma das mais conhecidas está registrada em Gênesis, já na sua Bíblia. Uma pessoa leia do 9 ao 12 e a outra leia do 13 ao 17, do capítulo 9 do livro de Gênesis. Do 9 ao 12, né? Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne curada e dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Fica aqui, né? Até o 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpetuar gerações. Alguém lê do 13 até o 17. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será o sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. E então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco das nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a terra, de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Glória a Deus. Então existe o quê? Um acordo, uma aliança. Né? Nós sabemos que o arco-íris, ele é todo redondo, né? Ele é uma forma de uma aliança, irmãos. Ele é redondo. Já foi provado isso. Que ele gira na forma de uma aliança. Ele é uma aliança, ele é redondo. Agora aparece para nós só uma parte dele que é assim. Mas eu não sei se vocês já viram a foto dela completa, da aliança completa. Ele é um arco completo, redondo, uma aliança. Deus, ele diz que jamais vai destruir o ser humano todo. Aí porque tem gente que pergunta assim, mas Deus não fez aliança com Noé, com o homem? E nessa aliança não disse que não destruiria. E por que tem destruição? Porque chove, há uma destruição. Ele está falando de toda carne. A terra não vai ser mais destruída com toda a carne, como foi no dilúvio. Essa é a promessa do Senhor e Ele cumpre. Amém? Isso não significa que não aconteçam algumas coisas como acontece aí quando há enchente, quando há muita chuva. Isso não tem nada a ver com essa aliança. Ok? Vai destruir cidades inteiras, mas não a terra toda, ou toda a carne. Então existe uma aliança. Amém? Então, essa é uma das mais conhecidas, porque nós temos aí, mas Deus tem alianças. Alianças que foram feitas no Antigo Testamento e alianças que o Senhor fez no Novo Testamento. Amém? Então vamos ver. O que vem a ser um pacto? O que vem a ser um pacto? Olha, se nós olharmos pela forma literal da palavra, ele é um acordo, é um contrato, é uma convenção entre duas ou mais pessoas. Eu tenho um acordo com a minha supervisão regional. Como líder de uma comunidade local, eu tenho um compromisso, eu tenho um pacto com a igreja, com a supervisão. Então, eu tenho que cumprir as regras que são passadas para mim. Ok? Então, o pacto é essa convenção, sempre entre duas ou mais pessoas. Apesar dos diversos pactos que aparecem na Bíblia, entre quem? Deus e o homem. Então, Deus não tem aliança com os anjos caídos.
de Deus são com o homem. Existem 2 tratados que são as principais alianças. Primeiro, uma que regeu e outra que rege e regerá para sempre a relação do nosso Deus com a sua criação, que é o homem. Então, existem essas 2. Essas são as principais. A regeu é a lei, o qual Cristo fez o que com a lei? Ele cumpriu. Amém? Então, vamos lá adiante. São eles, quem? Primeiro, o pacto da lei, também conhecida hoje como o quê? O Velho Testamento, Antigo Testamento. Então, qual é o pacto antigo do Senhor? É esse aí. Velho ou Antigo Testamento. Deus prefere chamar antigo porque nada que é velho é caduco. Tem um negócio aí entre os estudiosos. Sempre estou falando isso. Entre outras nomenclaturas. E o pacto da graça, que também é chamado pacto eterno ou a nova e definitiva aliança. Ou a nova aliança. Que foi estabelecida pelo próprio Deus. Jesus diz isso, né? Que ele é um novo e vivo caminho, uma nova aliança. Para entendermos essas 2 alianças que são estabelecidas pelo nosso próprio Deus para conduzir o seu povo, tudo isso com o propósito de conduzir o homem. Porque quando Adão pecou, quando Adão resolveu se rebeliar contra Deus, quando Adão decidiu, essa resolução é de decisão, que não ia seguir as normas de Cristo, de Deus, de Jeová, e que preferia ouvir a sua mulher, que havia sido levada a externar o seu ego, em uma contradição, uma ordem de Deus. Quando ele decide isso, então Deus vai dizer, agora eu vou construir algo, porque eu quero que salvar esse homem. Isso é amor de Deus. Aí às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, mas por que Deus não fez isso com o nosso adversário, com o inimigo, salvar o nosso inimigo, esse redimir? A verdade, nós não conhecemos as leis celestiais. Nós não sabemos lá. Uma coisa nós temos de uma forma revelada, uma revelação vedada, porque a nossa mente não alcança, é que havia leis estabelecidas. Como nós sabemos que existem leis estabelecidas por Deus no céu? Primeiro, pela forma como Deus age com o homem na terra. Se Deus cria leis para os homens, ele tem leis que são eternas no céu. E eu não estou falando de leis que regem o universo, no sentido de leis físicas. A questão física que segura o universo e faz circular as demais criações que estão no universo. Eu não estou falando disso. Estou falando das leis estabelecidas para a caminhada. E o inimigo do nosso Deus, ele ultrapassou o limite estabelecido por Deus. Como nós sabemos? Quando ele diz, quando em ti encontrei, ou quando em ti eu achei. Iniquidade. Iniquidade é algo que não vem de mim. É uma rebelião, é uma desobediência àquilo que eu tenho determinado. Ok? Para os anjos não tem questão de salvação. Vou enviar um salvador para salvar os anjos. Esse aí, irmãos, eu li um livro há muito tempo atrás que falava desse assunto. Vocês acreditam nisso? Para salvar os anjos que haviam caído. É um pezinho da nova era, do questão da nova era. Que eles tinham esse negócio aí. Mas nós sabemos que essas coisas não são ampliadas, Deus não revelou, porque para nós, ele trata com o homem, então nós precisamos saber coisas que regem a nós. Se nós não conseguimos nem entender aquelas que regem a nós, como é que nós vamos entender as que regem as coisas espirituais sobrenaturais? Não tem como. Então, amados, para nós entendermos essas 2 alianças que são estabelecidas pelo nosso bom Deus, com o propósito de conduzir o seu povo e visualizarmos bem que as suas dicas
diferenças, nós precisamos conhecer ambas de forma separada. Para a gente poder ter noção. É claro que nós não vamos aqui estudar sobre a lei de Moisés, ou a antiga aliança, e a nova aliança em um momento como esse. Isso daí é um seminário que vai o primeiro semestre todo. Não sei, de muito estudo, de muitos livros e de muita dedicação, né? Então vamos adiante. Vocês podem fazer perguntas. Se tiver dúvida, pode perguntar. Vamos aí adiante. Pastor, só uma confirmação. O pacto da graça, lá no quarto edênico, seria o Novo Testamento também? É a nova aliança. Esse é o pacto da graça. Essa é a graça. Nós vamos entender que nós vamos estudar agora. Vamos ver separadamente a graça. Aí nós vamos. Ok? Lei. O que é a lei? É uma visão que é geral e panorâmica, tá, gente? Geral. Metaforicamente, podemos dizer que a lei foi um raio-x usado por Deus, uma forma da gente entender aí, para exibir a real condição humana depois do que? Da queda. Tudo aí por causa da queda. Lá em Romanos 5,13 diz, porque antes da lei já estava o quê? O pecado no mundo. Já estava, então já havia caído. Então, o que foi depois? Deus faz a lei. Diz assim, olha, o homem não tem condições, ele não consegue conduzir, ele se desvia, a tendência é para o mal. Irmãos, quando a gente vê esses vídeos de desenho animado, você não consegue ver assim uma coisa assim boa, sadia. É tudo assim uma coisa, é uma mente tão corrompida, irmãos. São poucos os evangélicos, os cristãos que são feitos, mas a tendência natural nossa, não, porque agora nós estamos redimidos, né? O sangue de Jesus. Então agora a gente não deve pensar assim. Pode até passar, mas não pode, show pensamento, em nome de Jesus. Então, as pessoas que não são salvas, que não entendem, que continuam cegas, elas veem isso como uma humanidade. É tudo pro mal. Tudo é pro mal. Tudo é criando para matar o outro, é para meter medo no outro, é para sugar o outro. Esse negócio faz até mal. A ficar assistindo, vendo. Falei, que horror, que coisa, né? Eu proibi as meninas, eu ficava segurando elas para não assistir essas coisas. Porque uma vez, só para vocês entenderem, uma vez eu cheguei em casa, a gente morava no Parkway nessa época, elas eram pequenas ainda. Aí eu cheguei de uma sala só de televisão. Aí nessa sala de televisão, quem sobe a escada, dava para ver, porque tinha uma coisa assim, era aberto, como é que fala, Marca, aquele negócio? O mezanino, né? Havia um mezanino antes dos quartos. Aí então nesse mezanino ficava a sala de televisão, e elas estavam assistindo um programa, então eu estava subindo a escada. Quando eu estava subindo a escada, eu fiz assim, e dava para ver. Aí eu falei, o que elas estão assistindo? E fui lá ver. Quando eu cheguei lá, estava lá um bicho que vinha de asas abertas, assim, coisa estranha, um bando assim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu já vi isso. Aonde eu vi isso? Na hora, na mente, buscando rapidão. Aí a minha mente trouxe uma visão que Deus me deu. Irmãos, idênticos, espíritos malignos que Deus mostrou para mim. E eu estava assistindo num filme. Quer dizer, aquela pessoa que fez aquele desenho estava inspirada por quem? E aquela imagem que criou à toa, não. Alguém deu aquela imagem para ela porque eu tinha visto. Deus havia me mostrado. Então, amados, a tendência natural do ser humano é sempre para o mal. Por isso que tem aí, conduzir. Tem que orientar. Aí, porque antes da lei já estava o pecado onde? No mundo. Adão já estava lá.
E a gente sabe, ele está falando do pecado da humanidade. Ele não está falando do pecado geral, no sentido da queda de Satanás, dos seus anjos, seus seguidores. Está falando aqui da queda do homem, o pecado do homem, o desvio do homem. Então aí, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta, porque não tem como reger. Já viram, por exemplo, não há lei naquela cidade? Vocês já viram assim? É tudo de mal acontece? Não acontece as coisas do bem. Porque para fazer o bem, o homem precisa do quê? Da lei. Porque a natureza humana sempre vai levar para onde? Você pode ver, tem até uns filmes aí do faroeste antigo que falavam sem lei. Aí chegava lá, era todo mundo matando todo mundo, os fortes já que sobreviviam, os fraquinhos, coitados, morria tudo. A lei. E a lei sempre para antes da lei, sem lei, é sempre para o mal. Então a lei, através do conhecimento do pecado, porque errar o alvo que Deus estabelece, veio diagnosticar a doença, qual nós chamamos de doença, inserida pelo primeiro homem na criação, e trazer morte anunciada por Deus a Adão, que é a doença, o pecado não tem cura. Não tem cura. Só em Jesus. Ao estabelecer o primeiro pacto, Deus diagnosticou a deturpada condição humana e exibiu que ao próprio homem cumpriu sua sentença de morte espiritual dada ao primeiro transgressor, no caso Adão, e ainda conduziu o homem à cura que viria de forma posterior. Quem é? Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um hino que diz assim: no céu não entra pecado. Né? Não tem? No céu não entra pecado. Em outras palavras, se no céu não entra pecado, Deus, para ter a comunhão com os seus, ele precisa o quê? Que essa pessoa esteja sem pecado. Para isso precisava de quê? De Salvador. Que nós sozinhos teria como não ver. Amém? E ali está um pedacinho do material que foi encontrado, que regia alguns documentos do Antigo Testamento. Isso aí é a questão da arqueologia que achou. Amém? Estamos entendendo a lei? Então a lei existe para mostrar ao homem o pecado. Isso aqui é errado. Não existe lei, então eu faço a minha própria lei. Então eu digo que isso aqui está certo, acabou. Então a lei veio para mostrar o quê? O pecado. Vocês estão entendendo isso? Ok? Então vamos adiante. O apóstolo Paulo, ele revela que a lei representou e nos faz entender de uma forma maravilhosa o papel da antiga aliança. Romanos, ele traz essa parte aqui, lá Romanos, a partir no capítulo 8, né, que ele fala, muito bom. E aqui nós vemos ele falando da igreja do Senhor em Corinto. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de quê? De Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Moisés subiu ao monte Sinai, quando ele desceu, ele não sabia que seu rosto brilhava. Então ninguém conseguia olhar para ele. Foi necessário botar um pano no seu rosto para que as pessoas pudessem olhar. Como deve ser? Aí ele diz assim: por causa da glória do seu rosto, qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Aí o que aconteceu? Isso daqui Paulo é maravilhoso. Olha só. Quando ele desce, o rosto brilhava. Aí colocaram o quê? Um pano. Porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Aí o que acontece? Aquilo vai fazendo isso, desvanecendo, vai apagando. E eles tentavam o quê? Ocultar, principalmente a calma. Tentavam ocultar aquilo, porque eles achavam que o povo estava
glória de Deus que estava nele. Aí Paulo escreve isso. Por isso que depois ele diz, seguindo a Cristo, o quê? De glória em glória, com o rosto descoberto. Porque a glória é do Senhor e vem para nós, está em nós. Vocês estão entendendo? Por isso que ele escreve isso. Por quê? A igreja do Senhor em Corinto. Trazendo um ensinamento que é para todos nós. Por isso que é de glória em glória. Rosto descoberto. Para o que? Refletir a glória do Senhor. Sem medo. Amém? Entendeu? A graça de Deus. Vamos lá. Paulo deixa claro que a lei foi um ministério de morte e condenação. Aí você pergunta, por quê? Por que Paulo fala isso? O que é que ele tinha em mente? Qual a profundidade deste conhecimento revelado ao apóstolo Paulo? Porque tudo que Paulo escreve, nós sabemos que ali foi revelado por Deus, por si. Pela nossa capacidade, ou pelo nosso conhecimento, ou pela nossa estrutura de inteligência, jamais conseguiríamos atingir as profundidades espirituais de Deus. É necessário que o Espírito de Deus nos revele. Porque são coisas gloriosas, são coisas profundas, que a mente não entende. Então, Paulo, porque, como já vimos, o papel da lei era mesmo o quê? De condenar e matar. Olha, existe a lei, perante a lei você... a lei diz, não matarás, e você matou, então eu te condeno à morte. Você roubou, então está condenado à morte. Então você isso não tem perdão. Então vamos ver como é que Cristo é. Foi para isto que Deus a criou. Para quê? Para que o homem entendesse sua condenação e morte. Muitos se perguntam, como pode Deus, sendo o quê? Perfeito, criar algo imperfeito e defeituoso? Esses são os questionamentos de quê? De muitos estudiosos. De muitos o quê? Teólogos. Eles pensam isso. Essa dúvida se dá a partir do quê? Desta passagem bíblica, Hebreus capítulo 8, versículo de número 7. Pois se aquela primeira tivesse sido sem defeito, a lei, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Vamos entender isso. Aí pensa bem, Hebreus, o escritor escreve isso. Pois se aquela primeira tivesse sido sem defeito, como é que Deus... Aí a pergunta de cima, né? Como é que Deus, sendo perfeito, criou algo imperfeito? Sabe que Deus? Isso aí. Na verdade, a lei em si mesma não era defeituosa. Não tinha como. Segundo o apóstolo Paulo, a lei era o quê? Boa. O que está registrado em Romanos capítulo 7, versículo 16. Lá, 1 Timóteo capítulo 8, ele diz, sabendo, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque a lei me alerta para o que é errado. Se a lei era boa, de onde vinha o seu defeito? Vocês estão entendendo? Ou está muito difícil de entender essas coisas? Porquanto, Romanos 8,3, que era impossível a lei, que era impossível alcançar a lei, devido aos seus 630 e pouco parágrafos que tem a lei, como é que vai se cumprir isso? O homem jamais vai cumprir isso. Visto que estava enferma pela carne, pelo entendimento do homem, pela inteligência do ser, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, Jesus, e por causa do pecado, na carne condenou quem? O pecado. A falha, o erro, o desvio, a necessidade de Deus, Romanos 8,3. A lei era algo espiritual, por meio de Deus, mas ela foi dada para controlar o quê? A carne, que carne é o impulso. Os pensamentos desgovernados do homem, do mundo. Porque a maioria das coisas nós pensamos sem Deus. Ah, é verdade. Pensa mesmo. Conduz sem Deus.
Deus. Neste caso, devido às obras do mar da natureza humana, a lei se tornou enferma. Ela vai o quê? Alterada. Tanto que quando Cristo vem, o que é que regia a lei na época para eles? Pega a mulher em adultério, põe ela lá, vamos matar essa mulher. Ela, o que é que diz, Jesus? Aí essa mulher, ela foi pega no ato. Mas a palavra do Senhor diz, a lei dizia o quê? Que ele e ela, pego em adultério, ambos deveriam o quê? Morrer. Por que só estava a mulher ali? Porque a lei já estava enferma. Já tinha sido alterada. Por quê? Pelo próprio homem. Deus fez isso? Não. Quem fez? Não. Pastor, na verdade a lei não estava enferma. Estava enferma era a interpretação. Né? Interpretação. Mas aí Paulo usa essa expressão de enferma para que a igreja pudesse compreender a graça de Deus em Cristo, senão eu não conseguia entender. Porque para nós, às vezes é difícil entender isso. Imagina eles que eram regidos pela lei direta. Vocês estão entendendo? Que vem uma história, se a gente acompanhar a história de Israel, a gente vai vendo assim o quê? Os altos e baixos daquele povo. Até chegar o momento em que o Senhor chama de plenitude dos tempos, devido a alguns pontos os quais o Senhor considerou importante para inserir Cristo ao mundo para salvar a humanidade. Então, aquele era o momento. Havia um domínio único, uma moeda predominante, uma mente cultural única, pensamento, filosofia, tudo único. Tá? Caminhos abertos, uma liberdade restrita, tanto que Israel poderia o quê? Cultuar, desde que? Se a gente olhar o panorama hoje, as leis que estão por aí para reger, principalmente esta nação, você vai ter liberdade desde que? Que nem na China. A China pegaram o povo aí, o povo não. Pegaram a igreja do Senhor, mandaram matar todos os pastores. Por quê? Porque você tem liberdade de cultuar desde que você não existir. Mas que evangelho é esse? Eles pegam algumas coisas, transformam, e você vai falar hoje no culto isso. E infiltrados, um montão de pessoas que se dizem cristãos, para saber se aquele pastor está falando aquilo que é determinado pelo Estado. China, Coreia do Norte. Ah, mas tem igreja lá, a gente viu. Ah, nos outros países. Desde que você não fala a verdade. Mesma coisa. Por isso que é um impacto. Eles não tinham uma reverência elevadíssima por César? Quem? A cúpula não tinha? Tinha. Era todo mundo de quê? Jesus Cristo foi bem claro. Sepulcro caiado. Um bando de quê? De falsos, de mentirosos, que estavam ali para quê? Para dizer que cumpriu uma lei para eles? Não, do povo. Porque eles faziam o que eles queriam. E o povo, não. Ah, mas a lei diz isso. Vem cá, vou te matar. Por quê? Porque elas queriam matar a mulher. Cadê o homem? Não, deixa eu trabalhar. Ok? Estão entendendo? Vamos adiante. Gálatas 3,11 diz o seguinte: pela lei de Moisés, ninguém era justificado diante de Deus. Não tinha como. Não tinha. Você vai para lá, a lei vai só te condenar. Por quê? Porque você cumpriu isso, não cumpriu aquilo, não cumpriu aquilo, não cumpriu, porque a lei é a parte externa. Vamos lá, 1 Coríntios 6,1 diz: a lei de Cristo lava, santifica e justifica em nome do Senhor Jesus. Esses são pontos importantes para Deus, que é a santificação e a justificação. Eu preciso ser justificado. E eu estou justificado
justificada diante de Deus por Cristo Jesus, meu Senhor, porque é Ele que me justifica. Amém? É o Senhor que me justifica. Ok? Vamos adiante? E por este motivo que ninguém foi aperfeiçoado aonde? Na antiga aliança ou no antigo pacto. Lá em Hebreus 7,19 continua dizendo: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus, porque a lei não aperfeiçoa, porque ela é apenas externa. A operação do Espírito de Deus, a graça, ela ocorre de forma interna. Ela é externa no sentido da presença de Cristo diante do tribunal do Pai, o qual ele foi para lá para nos justificar. Que coisa maravilhosa, né? Mas a lei não podia fazer isso. É importante frisar que tudo isso sempre faz parte do quê? Dos planos do nosso Deus. Sempre esteve em seu controle devido que a sua onisciência. Porque, vamos lá, atrás, aí Adão peca, cada um diz assim, não, agora queremos um Salvador. Por isso que a esperança do filho, do menino, era que nascesse um Salvador. Porque o Senhor falou, Deus falou. Aí nasce lá no tempo de quê? Lá depois de Caim, de Abel. Depois de Caim, porque Abel morre, aí vem Caim, a sua descendência, os outros filhos de Adão, aí vem tudo. Aí não, vai nascer agora o Salvador. Antes antes da torre, antes do dilúvio, antes da torre de Babel, aí também. E aí? Porque não era o tempo. A palavra do Senhor nos mostra, nos revela que o pecado, ele não foi assim progressivo. Hoje eu aprendi a pecar assim. Amanhã o meu pecado está mais grandioso do que o pecado anterior, porque não, o ser humano já quando pecou, destituído foi, perdido ficou, totalmente distante de Deus e tudo que é mal apossou da sua mente. Pensamentos, tudo que é mal, tudo que desagrada a Deus. Porque a palavra do Senhor não fala para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, a gente tem aquela sensação, como diz Gênesis, apenas assim, Deus criou e disse: essa aqui é a mulher, a mulher dos teus olhos, que Adão fala, né? Pronto, aí vamos viver felizes. Não, Deus estabeleceu leis. Entre elas, qual era a outra lei? Olha, da parte alimentícia, tudo aqui tu podes comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Dessa tu não podes comer. O resto tu pode comer demais. E o Senhor vai dando leis, estabelecendo leis. Qualquer dessas leis que forem violadas, está no salvo. E na ciência do bem e do mal, certamente tu vais morrer. Porque foi ela que fez. Ok? Não podemos imaginar que o Senhor se surpreendeu com a ineficácia da lei em aperfeiçoar o homem, visto que, como já vimos, o papel da lei, na verdade, era o quê? Condenar e matar. Por isso que nós cantamos. Oh, que bendita graça, infinito amor, morreu em meu lugar, a minha cruz levou. Vocês estão entendendo? Se nós entendêssemos isso, nós seremos mais crentes. Nós seremos mais fiéis. Nós adoraríamos mais o Senhor.
nós o serviríamos com mais alegria. Convivíamos com o seu íntimo. Só que nós não queremos. Nós queremos ficar encostados na graça. Como se a graça fosse algo de graça. E quando nós olhamos lá para João 3,16, nós gostamos de recitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Quando nós lemos essa expressão, ele deu, nós precisamos olhar que esse dar de Deus é um dar valorizado. Ele não está dando qualquer coisa. Ele está dando a quem ele o quê? Meu Filho unigênito. O qual ele deu sua glória. E às vezes nós nos encostamos, até usamos a expressão de nos braços da graça, achando que está tudo ok. De qualquer jeito está bom demais e acabou. Só que não é assim, irmãos. Nós estamos caminhando em uma situação, em um mundo que cada vez mais procura apagar Deus da mente humana. Pode tudo, os místicos, tudo. Agora, Deus, Jeová, Deus Yahvé, Deus Pai, Criador, Deus Salvador, então fica uma situação. Se nós precisamos estar atentos para todas essas coisas. Graça, a gloriosa graça salvadora de Deus. Ele me salvou, Ele me transformou. Amém? Vamos lá, adiante. Martinho Lutero fala o seguinte: a graça é uma qualidade que dá ao homem a força de executar as exigências da lei. Tu não for a graça? A tua graça. O que o Senhor diz para Paulo? Paulo diz assim: olha, ele chama o seu problema de espinho na carne. Ele diz assim: 3 vezes orei ao Senhor. O ato dele orar 3 vezes não significa que ele foi ali e orou. O Senhor tem misericórdia de mim, tira esse espinho, levantou, pronto, foi na vida dele. A expressão, porque era o hábito deles orar 3 vezes. Ele queria que o povo entendesse que ele tinha cumprido aquilo que eles estavam habituados a fazer. Os judeus faziam 3 vezes no dia orar. 3 vezes orei. Vocês querem entender? 3 vezes orei. Pedindo ao Senhor que passasse de mim. Mas o Senhor disse para mim o quê? A minha graça te basta. Essa graça do Senhor é que nos dá o quê? Força. Para o quê? Para executar as exigências da lei. Amém? Vamos lá. Graça. Como vimos no início, a lei veio para o quê? Diagnosticar a situação do próprio homem. E com isso, sentenciá-lo, conduzi-lo à cura. Ó, você está condenado. Mas você precisa da cura. Né? A expressão, e quem é a cura? De modo, Gálatas 3:24. De modo que a lei se tornou o nosso aio. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos o quê? Justificados. Somos justificados pela fé, porque cremos. Cristo é a graça de Deus liberada ao homem. Através de Cristo, a criação alcançou o quê? A cura espiritual e definitiva através da sua obra na cruz do Calvário. Se a lei é o diagnóstico da doença adâmica, a graça de Deus em Cristo foi e é um remédio infalível da parte do nosso Deus para a situação caída do homem. E a
pecados, nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, ou nos seus próprios desejos, ou naquilo que vocês achavam que era certo, ele fez o quê? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os pecados. Perdoa-nos. Nos abriu um novo e vivo caminho. Irmãos, eu posso ser a melhor pregadora. Uma força de expressão que eu sou, né? Eu posso exercer com excelência o meu ministério. Eu posso fazer tudo de forma reta, correta, coisa me desviando aqui, ali, assim, mas se eu não estiver na cruz, toda a imperfeição será mostrada. Deus terá tudo. O que aquele Senhor fala por baixo de mim? O que é que eu faço? Ô, mestre, o que eu faço para ser salvo? O Senhor diz assim, peraí. Me lisonjear não é bom não, mas eu vou te dizer algo, não é somente Deus, porque se Deus Pai não me envia, eu não estaria me ouvindo, o mundo não seria salvo. Eu já te falo isso. Bom, salvo. Aí ele diz assim, então faça isso, tudo aquilo que a lei dizia, mas tudo isso, olha, desde miudinho, porque a criança, o homenzinho, estava lá aprendendo com o pai. Eu já faço. Cumpro tudo isso. E a palavra do Senhor diz que Deus, que Jesus Cristo fez o quê? Amor. O que significa esse amor? Oh, ficou derretido? Não. Ele viu naquele jovem a sede que ele tinha de salvação, mas a incredulidade que estava nele. Aí o Senhor diz, vai. Vende o que tu tens, divide entre aqueles que são necessitados, e segue. Aí a palavra do Senhor diz que ele sai todo alegre, sorridente. Eita, vou fazer isso, obedecer, né? Então, é um remédio ali infalível de Deus, que em Jesus é bem simples. Se não for por Cristo, pela fé, não tem como alcançar a salvação, morar eternamente. Vamos ver lá. Paulo até fala assim, não pense que vocês estão debaixo da graça, que vocês podem sair por aí pecando e está tudo bem. Não. Paulo é bem claro que não é assim. Vamos lá adiante. Houve então uma sequência de quê? De acontecimentos. Primeiro, o pecado adoeceu a criação. No dia que tu comer de pecado, certamente tu morrerás. Aí o Senhor diz, por tua causa maldita é a terra. Então a maldição que estava sobre o homem veio sobre quem? Tudo. Então todo ser que respira, morre. A árvore morre. A terra morre. A água apodrece, se ficar parada, morre. Os animais morrem. Até algumas bactérias morrem. Desaparecem? Então aí, ó. O pecado adoeceu a criação. O homem principal da criação. A lei diagnosticou o problema. Aí o quê? Matou os doentes. Aí diz assim, olha, a lei diz assim. Uma das partes, porque a gente, quando fala de lei, a gente sempre. É mais fácil para a gente recordar os 10 mandamentos, né? A gente sempre se volta para os 10 mandamentos, mas a lei não é só isso. Então, a lei vai muito, mas muito, muito. Porque ele diz assim: olha, cuida das viúvas, cuida dos órfãos. Não diz isso. Não desampare. Aí, o que Jesus diz lá em Isaías? Jesus não. O que Jeová fala lá em Isaías? Olha, eu estou aborrecido pelo culto de vocês. Não quero saber mais, não vou receber. Por quê? Coisas simples vocês não fazem. Eu não quero o sacrifício de vocês, eu não quero essas luas, essas festas de lua que vocês não querem, eu não quero nada disso.
abandonam os órfãos. Aí, coisas, o Senhor não estava nem falando, vocês têm adulterado, vocês têm matado. Não. Qual era o problema daquele povo? Que eles estavam o quê? Descumprindo itens da lei. Por isso que diz aí, ó. A lei já diagnosticou o problema e matou os doentes. E a graça, em Cristo Jesus, nosso Senhor, trouxe o que? A ressurreição, a cura e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também deixa claro que a graça representa. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 6 e Efésios 2, 7 e 8. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor conceito, está confirmado em melhores promessas. Isso mesmo. Cristo. Efésios 2. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Maravilha. O que é o dom de Deus? 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 A graça. A graça é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça. É por isso que muitas vezes nós oramos para as pessoas serem alcançadas, ou pessoas que foram desviadas, elas dizem assim, não, Deus tem que me dar fé para crer em Jesus Cristo. Não, Senhor, pela graça sois salvos. Isso é o quê? Dom de Deus, é presente de Deus. A graça é presente de Deus. Isso mediante o quê? A fé, eu creio. Entendeu? Muitas vezes nós interpretamos de forma errada. Achamos que é pela fé. Não é fé. A fé é dom de Deus. Então, se eu não tiver dom de Deus para crer, eu não vou ser salvo. Vixe, uma vez isso no seminário, quando eu fazia mestrado. Foi um dileiro na sala de aula. Pensa. Nós éramos os 32 pastores estudando. E o nosso professor pegou isso. Já nos estudamos sobre a graça. Ó. Mas, gente. Então, vamos lá. Não há nada... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não. É tão pequenininho. Não. Quem deu a vista boa? Nada que você possa fazer e Deus... Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Eu não posso fazer nada para Deus me amar mais. Amor é uma coisa só. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele ama. O amor dele está em Cristo. É esse aqui, o pacote da salvação. É a arca, é a arca de Noé. Se eu estou dentro da arca, serei salvo. Não posso estar fora, tem que estar dentro. Amém? Vamos lá. Principal diferença. Estamos terminando, irmãos. Falando agora da diferença entre a lei e a graça, vamos tratar primeiramente da principal delas. Na lei, o pacto era bilateral. Deus, o homem. Ou seja, para o homem alcançar a misericórdia de Deus e, consequentemente, ser aperfeiçoado, ele deveria cumprir toda a sua parte. Gálatas 3:5, diante de Deus. Era o famoso pagar o preço. E isso se dava através das ordenanças e cerimônias da lei. Está aqui, trouxe o meu cordeirinho para que Deus perdoasse quem? O pecado da minha família. Ok? Então, eu estou pagando o preço. O preço o quê? Para o perdão. Estão entendendo? Na graça, nesta nova aliança, a acordo é o quê? Unilateral. Não. Ou seja, Deus cumpriu a parte dele e a nossa. Na justificação diante do quê? Do tribunal de Deus. Está aqui o tribunal de Deus e Jesus se apresentando. Sem pecado.
Poxa. A parte dele é nossa também. Deus exigiu, eu quero isso. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Ele é santo. Ou a sua santidade. Por isso que o novo pacto se chama o quê? Graça. Pois é o favor imerecido de Deus para o homem. Isso é dom de Deus. Esse é o presente de Deus. Pois é, em graça, não precisamos praticar nada, nenhuma ordenança sequer para sermos justificados e aperfeiçoados e salvos, porque Ele cumpriu isso. Agora, eu preciso obedecer os seus que são desde o início. Onde Ele diz para Adão, ó, não é de qualquer jeito, não. É aqui. Aqui tem leis. Esse jardim é maravilhoso, abençoado, olha só, coisa. Mas aqui tem princípios. Aí você vai dizer, mas não sabia que Satanás estava lá. Não sabia. Por isso ele estabelece o quê? Princípios. Há princípios no céu, há princípios na terra. Tem um hino que a gente canta. É o Pai Nosso. No final, no início. Seja feita a tua vontade, aonde? Uau! Então no céu também precisa ser feito o quê? A vontade de Deus. No céu tem que obedecer à vontade de Deus. Não é só na terra, não. Aí fica melhor para a gente entender, né? Porque o estabelecimento do princípio de Deus e Satanás já está condenado. O ser humano tem a graça. Aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Olha a graça de Jesus, nosso Senhor. Um favor merecido de Deus para mim, para ti, para nós. Já pensou? Eu não merecia. Nós não merecíamos. Aí sim, a Ele me amou de tal maneira. Ele te amou de tal maneira. E nos deu a graça. Pastor, Oh. o que eu vejo assim, os princípios do céu são extremamente rígidos. Porque os anjos pecaram e foram imediatamente lançados no abismo. O homem passa 100 anos pecando. 930 Vamos só você falar dessa geração agora. Não, entendeu, pastor? Então, os anjos foram imediatamente. Você achou? Não há espaço para nada. Exatamente. Não teve remediação, não. Acabou. E aqui ainda fala que o juiz não veio para que as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Por isso que ele está retardando. A coisa é, irmãos, porque a gente não tem assim a noção de eternidade. Nós somos tão, como é que a gente fala? Finitos. Tão ligados à questão da morte, apesar de nós sabemos que vamos morrer, mas temos medo de morrer e não queremos morrer, essa é a verdade. Porque para nós, ainda que a gente morra, a gente pensa assim, não, quando o Senhor disse, para onde ela vai, não há necessidade de aposentadoria. Nem essa fala de Deus acalmou o meu coração. Por quê? Porque eu queria que ela ficasse. Não é? E o céu é tão lindo. Aí quando você cai meditando na palavra do apóstolo Paulo, aí ele diz, acabei a carreira, guardei a fé. Rapaz, estou indo para a glória. Eu gostaria de ficar para ajudar vocês, porque vocês precisam muito, mas eu estou indo. São poucos que olham e dizem assim, olha, o Senhor tem que estar para me buscar. Oh, eu estou indo com ele, estou indo com ele. Esse é o nosso amor. Quando a senhora estava falando aí, que algumas pessoas se questionam porque o inimigo já foi diretamente condenado. Eu vejo, quando a gente lê aqui, o pecado
verdade, ele fala: estabelecerei o meu trono, estabelecerei o trono. Ou seja, ele queria ter o mesmo poder de Deus. Eva, quando caiu, ela foi iludida por ele. Não tirou a culpa dela. E não tirou de Adão, que seguiu ela. E aí cada um recebeu a sua sentença. Né? Então, eu vejo nesse sentido, de que ele afrontou a Deus diretamente, e foi diretamente contra, apesar de que a pecando por mim foram diretamente contra Deus, mas, de um certo modo, por uma influência do inimigo naquilo que já tinha neles, que era uma consciência, né? Aquele desejo de chegar até a árvore, de ter conhecimento, né? E ela foi incluída pela consciência dela. Então, eu vejo nesse sentido, de que ele afrontou a Deus diretamente e os outros aderiram a ele. Quer dizer, aderiram a ele, então, cai junto com ele. Então, foram ali condenados de imediato. Porque se a gente olhar, tem muitas correntes nesse assunto, né, que a gente sabe. E tem alguns estudiosos que falam alguns pontos que é bom a gente saber, conhecer, a gente entender o que é que pensam muitos estudantes da palavra de Deus. Satanás, segundo o que a palavra do Senhor fala, ele quis o trono ser semelhante ao Altíssimo. Ele fora criado num ambiente diferente para estar diante de Deus Pai, diante da Trindade, segundo a palavra do Senhor. Tanto que ele era chamado de cimento da perfeição e era chamado de estrela da manhã. Título para o qual Cristo puxou para si. Aí a gente fica olhando assim, havia leis, havia limites, e a palavra do Senhor diz: até que eu encontrei em ti. Pela liberdade que temos de pensar, ele permitiu que nele fosse encontrar, que o pensamento dele tomasse asas e ficasse maior do que o temor que ele tinha por Deus. Mesma coisa. Os outros anjos foram levados por Satanás e o Senhor não diminuiu a culpa. Culpado tanto quanto Eva, culpada tanto quanto Adão, culpado tanto quanto. Para ver como nosso Deus é santo, reto, perfeito. Havia um princípio, uma lei estabelecida. Tudo tu podes aqui. Comer, te alimentar, foi feito para isso. Mas aquela vida da ciência do bem e do mal, não, o dia que tu comeres, certamente, definitivamente, tu morrerás. Aí tem gente que diz assim: mas como ele não conhecia a morte? Como é? Mas ele tinha o que? Ciência do que poderia acontecer, porque Deus o capacitou de inteligência e sabedoria. Tu morrerás. E quando Eva, não é que eu seja contra, Eva, você é mulher, vai ficar defendendo. Não estou falando aí quem pecou mais, quem pecou menos. Ambos pecaram de forma igual. Ela se deixou seduzir pela serpente. E Adão se deixou seduzir pela mulher. Por quê? Porque para Eva, aquilo que a serpente falava soou agradável a ela. Eu quero ter esse conhecimento. Porque Deus está ocupando de mim. Porque Ele não confiou em nós o suficiente para a gente conhecer isso. Então, checou Deus. É que nem Satanás. Vou botar o meu trono e serei semelhante. Para que ser semelhante ao Altíssimo? Para governar no meio do céu? Pastor, Oi. lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo 3, lá no versículo 6, Paulo faz um
diagnóstico, ele fala assim, ó, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. E é a mesma, cara, o princípio. Satanás ensoberbeceu o princípio a Deus e ela também, e o homem. Exatamente. Por isso que a soberba tem que estar longe do coração do homem. É por isso que o Senhor permite o quê? Em Paulo, irmãos, biblicamente, todos eles são maravilhosos, os que escreveram a palavra de Deus, mas tem mente semelhante a de Paulo. A forma como ele fala, a forma como ele entendeu, a forma... E além disso, o Senhor presenteou com algo maravilhoso. São João foi lá, no arrebatamento lá em Ilha de Patmos, que foi para receber a revelação do Apocalipse. Mas quem mais? E ele não fala, ele não descreve o que ele viu. E por isso, Senhor, é para que eu não te perca. Para que eu não perca você, para que não haja perda. Paulo, eu vou colocar algo, permite algo em ti. Tu pode orar, pode pedir, pode clamar. A minha graça vai te bastar. Porque senão eu vou perder você e eu não quero perder você. É o que o Senhor falou para nós. A luta está tão grande, meu Deus, é que eu estou... Nilza, se tu sair dessa situação, eu vou te perder. Eu não quero te perder. Vocês estão entendendo? É complicado, né? O Senhor sabia disso. O que o Senhor fala para Pedro? A força de expressão para trás de mim, Satanás, né? A expressão para trás de mim, Satanás. Esse teu pensamento aí, Pedro, não condiz com o meu propósito. Esse pensamento que tu estás tendo é uma flecha do diabo e tu estás dando vazão a essa flecha. Cuidado. Cuidado. Para ver o tanto que nós somos frágeis. E nós somos o quê? Então o Senhor, mas isso não acontece comigo. Mas de jeito nenhum. Ó Senhor, eu morreria até por ti. Mas não deixa. Quantas vezes a gente fala que vai fazer isso o Senhor não faz nada? Não é? Não faz. Aí entra a misericórdia, entra a bondade, aí entra a compaixão do Senhor para conosco. Aí sim. Amém? Glória a Deus. Sim, pastor, eu vejo que a graça nesse século atual, ela é vendida como uma coisa de graça, né? Uma coisa assim, 0800. Eu posso ir lá aproveitar se eu quiser, se eu achar que devo. Aí eu vou lá, olho, não acho que gosto. Assim, eu digo uma pessoa assim, de crente, ela falando assim, de uma forma assim, que ela pode pegar quantas vezes ela quiser, porque a graça basta na vida dela. Né? E ela falou assim, então, para que eu vou ficar tipo, assim, me esforçando em entender se a graça me basta? Então, assim, as igrejas, assim, tem igreja que distorce essa graça, né? Ela não vende a graça que é Jesus Cristo. Ela vende uma graça que eu conquisto, que eu abraço se eu quiser, quando eu quiser, talvez lá na hora do leite de morte, levantar a mão, agora eu vou. E, realmente, assim, está deturpado o negócio, né? É bem estranho de ver. Quando a graça nos alcança, em Jesus, há uma mudança em nós. Não tem como você permanecer com uma pessoa, não tem, irmãos. Não tem. A graça, esse amor, é maravilhoso. Então não tem. Aí você olha para os nossos irmãos, lá no início, né? No período da Idade Medieval, tantos servos do Senhor morreram, queimados. Aí você começa a ver as atrocidades, né, que fizeram contra eles, matando. Você fica assim pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá levando o Evangelho de qualquer jeito, a graça do Senhor de qualquer jeito, me apresentar lá no céu, vai entrar, e o meu irmãozinho que sou eu, pelo amor a Cristo, coisa. Eu não sei evidente, vamos passar por mesmo. Nós seremos um Deus justo, bom, mas justo. Do lado do braço da cruz está o amor, do outro, do seu lado, está a justiça. O nosso Deus é bom, mas. Amém?
Eu sou livre em Jesus. E muitas pessoas não entendem isso. Eu sou livre em Jesus. Eu amo a ponto de, dentro da minha liberdade, decidir ser escrava dele. Ser livre em Jesus. Não confunda a graça de Deus como uma liberdade para pecar. Viu, Vivi? É isso que os irmãos não estão entendendo. Quando eu era bem novinha, quando novinha na fé, uma irmãzinha, também nova, também uma jovem, mas ela era bem espajacrente, né? Todo mundo, ela já servia a Jesus há muito tempo. E ela disse para mim assim, não fica preocupada, porque a minha preocupação era eu não pecar contra Deus, eu não consigo servir a Jesus. É aquela coisa que acontece com a gente, né? Aí ela disse, não, se você pecar não tem problema não, tem a graça. Aí eu entendia muito bem aquilo, né? Se fosse outra pessoa que vai pela cabeça todo mundo, o que acontece com a juventude de hoje? É a graça. Não tem problema não, fica assim não, atormentado, é a graça. Não dá nem tempo da pessoa se arrepender, porque aí a graça chegou, né? O arrependimento foi embora, aí continua pecando. Vamos lá adiante, encerrando já. A maldição da lei, para a gente encerrar, a lei em si mesma não é uma maldição. Porém, fazer uso de suas obras em plena nova aliança, que é onde nós estamos, traz grandes malefícios à vida espiritual de um filho de Deus. Visto que a primeira consequência de se praticar a lei em plena graça é se separar de Cristo. Pronto, esse é o primeiro mal. Malefício. Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça decaíste. Não é isso que Paulo fala? Ele fica desesperado com os Gálatas. Ou seus bem-aventurados, é isso que ele diz? Seus insensatos. Quem mandou vocês esquecerem tudo aquilo que eu já ensinei, partir para voltar? Que negócio é esse? O Paulo fica injuriado. Separados estáis de Cristo, se vocês estão que acham que estão sendo justificados pela lei, praticando o quê? A lei. Então vocês não estão mais debaixo da graça. Acabou. Então a maldição da lei não está nela mesma, mas no que ela representa. Viu, meu irmão? Quando alguém pratica as obras da lei, hoje em dia, guardar sábado, participar de Páscoa no sentido daquela cerimônia, né? Acho que tem algumas igrejas que até matar o maneirinho fazem, sabe disso? A igreja evangélica? Pode. Não tem, pastor, agora sacrifício é novo. Cerimônias de comer e beber, fazer abluções, e etc, etc. Está dizendo que Cristo é só obra o quê? Não são importantes. Vamos aqui, a nossa igreja vai fazer a festa da lua, vai fazer a festa do tabernáculo, vai fazer a festa disso, fazer a festa daquilo, judaizantes. Aí o que acontece? Eu estou fazendo o quê? Dizendo que a obra de Cristo, que Jesus Cristo e a sua obra são o quê? Insuficientes. Preciso de arranjos. Já que a lei ainda precisa ser praticada para se justificar diante de Deus, eu preciso do quê? Além da graça da minha fé estabelecida na graça de Deus, eu preciso de mais alguma coisa. Foi por aí que lá atrás, lá no século II, III, no século III, IV, tá? Que começou a se desviar. Começando a trazer todas as religiões têm a foto do seu herói. Então, nós precisamos criar a imagem dos heróis da Bíblia. Aí foi introduzindo. E quanto mais você busca esses recursos, mais você se desvia de quem? Dos princípios de Deus. Pronto. Amém? Vamos adiante, encerrando, conclusão. Que todos possam dizer sempre como o apóstolo Paulo, é pela graça de Deus que sou o que sou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10.
É pela graça de Deus que sou o que sou. Se hoje cantamos, pregamos, não é pela graça do Senhor. É pela graça. Amém? Glória a Deus. Deu para entender alguma coisa? Amém? Vamos, nesse momento, louvar o Senhor.